dia a todos. Agradeço a participação na nossa última reunião do ano, né, de temas relevantes na prática de clínica médica. Né? Hoje nós vamos ter a honra de receber o professor Dr. Márcio Salmer Pittencourt, que vai discutir conosco Covid-19, perspectivas epidemiológicas de médio e longo prazo. De antemão, agradeço muito a presença do professor Márcio para proferir essa aula e essa discussão, e contamos com a participação de todos e, ao final, será aberto para discussão de dúvidas. Bom dia, pessoal. Obrigado pelo convite. Então, vamos lá. Essa aula, apesar de ser uma reunião clínica, a aula é um pouco mais epidemiológica, porque, como vocês vão perceber durante a aula, eu vou falar por várias vezes que uma pandemia é uma doença da comunidade, não é uma doença do indivíduo. E se a gente interpretar de forma clínica, baseado no indivíduo, pensando em como resolver o problema de uma pessoa, a transmissão que é comunitária vai continuar acontecendo. Dito isso, como a aula é sobre perspectivas de médio e longo prazo, a palavra é perspectivas, não é fazer previsão, porque é muito difícil para fazer previsão, ainda mais fazer previsão sobre o futuro, e ainda mais sobre o futuro de uma coisa que a gente não tem necessariamente tantos modelos para se basear no passado, apesar de que eu vou usar alguns modelos do passado para me basear em algumas coisas de projeções. Mas antes da gente começar, eu só queria deixar a pergunta, tem uma pergunta na sala, você pode pegar o QR Code ou o link ali em cima para responder. E a pergunta é clínica, apesar da aula ser epidemiológica, a pergunta é clínica. Você tem um paciente que é médico, que está com sintoma suspeito de Covid, no quinto dia do quadro, já está até melhor. E aí a pergunta é, qual dos abaixo é a melhor estratégia? Não necessariamente o que está no manual de cada um dos hospitais, que é diferente, ou que cada agência recomenda, que pode ser um pouco diferente, mas a pergunta é se os contatos familiares devem ser observados e, caso apresente sintomas, devem realizar o PCR e isolar se o resultado for positivo. O paciente deve realizar PCR e iniciar o isolamento se der positivo. Ele deve realizar o isolamento individual agora na suspeita. Se puder fazer o teste, manter o isolamento por ao menos 10 dias. O paciente deve realizar isolamento individual na suspeita, realizar PCR no D14 para sair do isolamento se tiver negativo, obviamente. Vou deixar uns segundinhos para vocês responderem, depois a gente continua. Antes de eu falar sobre projeções de futuro, eu acho que a gente tem que começar pensando onde a gente está. E onde a gente está, eu gosto muito do display do Brasil e outros, junto com outros órgãos, tem pego os dados estaduais de forma independente. Essa aqui é a curva de casos do Brasil. Claramente uma subida, um platô com uma leve descida e uma nova aceleração aí desde mais ou menos 15 de outubro, um padrão muito parecido com óbitos, uma subida, uma queda sem nunca atingir um número muito baixo, sempre ficando perto de 400, 400 e pouco no mínimo, e voltando a subir aí praticamente desde o fim de outubro, começo de novembro. Dados de ontem, quase 6 milhões e 700 mil casos, 50 mil novos praticamente, já com 178 mil óbitos, mais 800 ontem, e essa distribuição aqui por estado, tanto para óbitos quanto para casos. Então, isso é onde a gente está, eu vou falar um pouco de como a gente chegou até aqui e de para onde as coisas podem ir no Brasil e fora do Brasil. Mas aí, eu queria começar falando de onde a gente está, com um pouco mais de informações, porque a gente tem tentado estudar quantas pessoas já pegaram, para tentar prever para onde a gente está indo. Será que já pegou muita gente? Será que isso aqui está para acabar? E a gente fez um inquérito epidemiológico grande do Brasil em maio, junho, chegou à conclusão que a maior parte da cidade tinha 3, 4, 5% de pessoas contaminadas. Na Europa, ninguém praticamente fez inquérito de país acima de 15%. Nos Estados Unidos também, o que teve de inquérito, apesar da estrutura ruim, foi muito baixo. E um dos problemas é que não é tão simples fazer inquérito. Esse trabalho saiu na Science, a Head of Print ontem, é do pessoal aqui da faculdade, junto com outras pessoas, estudando Manaus e estudando São Paulo. O que eu acho interessante aqui, não necessariamente o número onde eles chegaram, mas informações de como é difícil a gente estimar a prevalência. Aqui embaixo você tem um painel de doadores de banco de sangue, mês a mês, a partir de fevereiro, e essa aqui é a distribuição de sorologia desses casos como valor numérico, não só um resultado binário.
Então, aqui os positivos, os amarelinhos e os negativos aqui em azul. O que você percebe claramente aqui é um aumento progressivo até mais ou menos junho. Estava um pouquinho baixo, o PCC fica um pouco melhor. Então, o que mostra aqui, como eu estava falando, aqui você tem o resultado do exame de sorologia do IgG. Vocês veem que praticamente estava todo mundo aqui no negativo. À medida que o tempo passa de fevereiro até junho, isso sobe. E depois vocês reparam que parece uma ampulheta com areia caindo. De junho para frente é como se a areia da ampulheta estivesse escorrendo e tendendo a voltar para o negativo, porque existe uma perda de anticorpos com o tempo. Não é uma perda de imunidade, não estou falando aqui da parte imunológica, da parte clínica, estou falando simplesmente do dado laboratorial e da perspectiva epidemiológica. Se tem um decaimento, pessoas que eram positivas, provavelmente, que tiveram o caso, aparecem tardiamente como negativo. Então, quando você demora para fazer a sorologia, ou quando o quadro é mais, a epidemia é mais prolongada, os primeiros casos vão negativar. E aí isso aqui leva a uma subestimação dos positivos. E aqui em cima, eles corrigem para sexo e idade, para sensibilidade e especificidade do teste e para esse problema de soro-conversão. Nesta curva aqui, vocês veem que a estimativa deles passa de 50%, aqui em cima do vermelhinho, chegando no final do ano, mas quando você pega o número verdadeiro estimado, só está em 25%. Então, a gente subestima mais da metade dos casos, esse de Manaus, porque a gente tem que levar em conta esse decaimento e outros ajustes que estão aqui. Do lado de cá no painel C e D é mais ou menos a mesma coisa, só que é São Paulo. Tem que o padrão igualzinho sobe, depois mais para frente, de julho para agosto, você começa a ter um decaimento mais leve, você corrige aqui em cima, você tem o mesmo padrão, mas você chega mesmo aí entre outubro para novembro, com só 25% de prevalência verdadeira e prevalência medida, mais ou menos metade disso. Então, quanto mais o tempo passa, mais a gente tem que corrigir para o decaimento de anticorpo. Então, até saber quantas pessoas já tiveram Covid não é uma coisa tão simples. Então, para a gente falar onde a gente está, é muito complicado em termos de evolução da pandemia. Porque uma das coisas que importa é quantas pessoas já pegaram e possivelmente já tem algum grau de imunidade. E aqui mostra para a gente que não tem nenhuma forma simples da gente medir isso. E nem a gente tem certeza que a correção para outros kits de anticorpos vai ser a mesma que está aqui. Tem alguns estudos que falam de um decaimento não tão importante. E até nesse caso específico, a gente tem que pensar que o doador de banco de sangue não necessariamente é a população geral. Então, talvez aqui a gente esteja com dados que o número absoluto não seja tão bom quanto é o dado da correção para vários problemas que a gente tem no doador. E aí, só de conceitos para a gente falar das estratégias que a gente vai medir, pensando em doenças infecciosas, quando você tem exposição, por exemplo, aqui no caso a um vírus, tem gente que não se infecta e tem gente que vai se infectar, que é o vírus se desenvolver no corpo. A gente chama de infectividade. A capacidade de causar doença a gente chama de patogenicidade e a capacidade de causar doenças graves a gente chama de virulência. Para a gente importa aqui a infectividade, eu vou falar bastante de R0, como a transmissibilidade original, e RT como a correção disso ao longo do tempo da evolução da pandemia, que mede a infectividade. Então, vamos lá. Então, a infectividade a gente pode medir inicialmente pelo R0 e depois pelo RT, pelo R efetivo. E o desenvolvimento de doença grave, a virulência, a gente pode pegar por mortalidade, a gente pode pegar por internação no interior e também de internação hospitalar. São os dois dados que a gente vai olhar um pouco mais para entender a evolução da pandemia, principalmente aqui, que é onde a gente define a transmissão comunitária, que é o essencial do controle da pandemia. E aí eu só queria mostrar para vocês como é complicado na prática a gente converter isso para números. E aqui embaixo eu fiz um desenho da história natural de uma pessoa que vai entrar em contato com alguém infectado, se infectar, levar aí na média, vamos dizer, uns 5 dias para desenvolver sintomas. E aí vai colher exames logo depois, até demora um pouquinho mais, dependendo de quanto o exame demora, pode demorar de 1 a 15 dias, dependendo da nossa realidade. E aí, depois desses sintomas, ela vai internar. Ela pode internar antes do seu resultado do exame ou depois, então pode ser menos 7 ou mais 10 dias daqui, dependendo de quanto tempo o exame demora. E depois de internar, em média, 10 a 20 dias. Então, quando a gente vai medir com qualquer métrica, que seja morrer, que seja internar, ou que seja resultado positivo, a gente está falando de atrasos de 1 a 3 semanas até o resultado positivo, de 2 semanas em média até internar, e de alguma coisa que pode chegar até 1 mês até morte. Então, os números que a gente olha nos gráficos, quando a gente fala de caso, de internação ou de morte, tem esse grau de atraso. E aqui do site do COVID Tracking dos Estados Unidos, você consegue perceber isso muito claro. Você tem aqui a testagem, aqui o número de casos que positivam, aqui o número de hospitalizações e aqui o número de mortes.
A diferença é que aqui as ondas vão subindo e aqui nem tanto, é aumentar a testagem, você conseguir ter um lado mais real, conforme a curva anda, você chega aqui a 2 milhões de testes por dia. Mas se vocês olharem em data, este vale, este pico, comparado com esse aqui é um pouco mais tardio. E esse aqui é um pouco mais tardio. Vocês veem aqui está um pouquinho depois de julho, aqui está um pouquinho antes de julho, aqui está ainda mais antes de julho. Porque é esse atraso que eu estou falando aqui embaixo. Então, como a gente mede a pandemia epidemiologicamente, é com atraso com relação à infecção. Então, o que eu diagnostico hoje é a transmissão de 2, 3, 4 semanas atrás, dependendo de como a gente está medindo. Então, tudo que a gente está vendo de aumento hoje é de setembro e de outubro, não é de semana passada. E aí, eu acho que interessante para a gente entender a evolução e pensar em projeções é olhar para os outros países, como eles fizeram o que aconteceu. Tem diferenças epidemiológicas, idade, etc., mas dá para dar uma ideia muito grande. Os rabiscos, no fundo, são vários países plotados, sempre a partir do início da pandemia daquele país, não por data. E essa aqui é a curva da China. A China não sabia o que estava acontecendo, teve uma aceleração muito grande, a escala é logarítmica, isso aqui é casos por dia, em média móvel de 7 dias, chegando a 3 a 4 mil casos por dia. A partir do momento de intervenções intensas, isso cai muito, sobe um pouquinho de novo, que vocês podem chamar de segunda onda, mas chega a 100 casos por dia só. Depois cai até praticamente zero, volta a subir até uns 200 por dia e vai se mantendo muito baixo. O país do tamanho da China, se imaginar 100 casos por dia, é sempre muito baixo depois da primeira onda. A China controlou muito bem a pandemia. E eu vou mostrar para vocês 3 grupos de países com intervenções diferentes que seguem ou não esse padrão. E o primeiro grupo eu costumo dizer que são os países que deram certo. São países que às vezes até tiveram um pequeno pico abaixo de 1000 casos dia e rapidamente controlaram. Com menos de 20 dias, estão todos abaixo de 50, abaixo de 10 casos dia e permanecem nessa faixa o tempo inteiro, exceto aqui a Austrália, que no pico sazonal deles chega a um pouquinho mais de 500 casos, e agora no pico sazonal do hemisfério norte você tem Noruega, Finlândia e Coreia do Sul também chegando em torno de 500 casos dia. Ainda assim muito baixo, todos seguiram intervenções muito parecidas com a receita de controle epidemiológico que foi feita na China, talvez melhores exemplos sejam até Taiwan, Vietnã, mas são todos muito parecidos. E vocês veem na cor do gráfico que eles têm positividade de teste muito baixa. Eles testam muito e a maioria é negativa. Dá positivo de 0 a 1% na maioria, quando muito chega a 3 a 5%. Esse é o grupo de países que deu certo. Depois tem um grupo de países que demorou para intervir. Subiu muito mais rápido a intervenção aqui. Chegou a mais de 5 mil casos por dia. Demorou para controlar. Controlou pela metade, não conseguiu baixar de 200 a 500 casos por dia e voltou a descontrolar depois. E vocês veem que nos descontroles sempre a positividade de teste está muito alta. Está testando pouco, está diagnosticando pouco caso, está deixando passar muita coisa. Esses são essencialmente os países europeus, principalmente Reino Unido, Espanha, França, Itália. E eu coloquei junto aqui com onda menor, mas depois intensificando República Tcheca, Suíça, e um pouco melhor que os outros, mas ainda um quadro grave, a Alemanha. Então esse é o padrão de controlar parcialmente a primeira onda, não conseguir suprimir a doença e reintensificar em parte sazonal, em parte por reabertura, como a gente vai falar daqui a pouco. Vocês veem algum controle aqui no meio, mas muito tardio, eu vou explicar isso depois por quê. E terceiro e último grupo, os países que nunca conseguiram controlar. Vocês veem que todos os países nesse grupo têm uma ascensão praticamente continuada. Tem 2 exceções, esse aqui que tem no meio, que é a Rússia, e esse aqui de baixo, que é Paquistão, que no meio tentaram esboçar um padrão do segundo grupo, mas depois desapareceu. Vocês veem que todos permanecem com as linhas praticamente vermelhas ou laranja o tempo inteiro, com positividade de teste muito alta, e nunca controlam a doença. Não testam o suficiente, não intervêm o suficiente, e independente de sazonalidade ou qualquer coisa, o gráfico nunca cai, e a tendência é sempre de subida. O Brasil está em cinza porque ele nem reporta a positividade de testes. Infelizmente, assim como o Peru, a qualidade do dado é muito ruim, a gente nem sabe para dados diários como está a positividade, apesar de a gente ter alguma ideia. Então, a gente tem um grupo que fez tudo, um grupo que fez pela metade ou tardio, e um grupo que fez muito pouco ou insuficiente, e a gente está vendo a resposta clara com padrões coletivos, do ponto de vista ecológico, as populações são todas muito parecidas. E o que são essas coisas que foram feitas ou não foram feitas? Eu costumo dizer que tem estratégias epidemiológicas de controle da transmissão que são 4. São 4 pilares: o distanciamento físico, as medidas de bloqueio de transmissão, o isolamento de casos e a quarentena de contatos. Eu grifei as palavras distanciamento, isolamento e quarentena, porque leigo e a imprensa usam como se fosse a mesma coisa, e eles são claramente coisas diferentes. Quarentena é o termo que a gente usa para afastar contatos, possíveis suspeitas, mas que não são casos verdadeiros. Isolamento é o termo que a gente usa para casos,
e distanciamento é o que a gente usa quando a gente espaça a comunidade como um todo. E vejam que todas as estratégias de contenção do vírus são comunitárias, porque a doença epidêmica ou pandêmica de transmissão infecciosa respiratória é uma doença da comunidade. Quem está doente é a comunidade, é a sociedade. E a única forma de controlar isso é com intervenção na comunidade, pela comunidade e com a comunidade. A gente pode ter sistema hospitalar para absorver, mas o sistema hospitalar pega o tardio e não bloqueia a transmissão. Então, do ponto de vista de comunidade de transmissão, o sistema hospitalar é sempre paliativo. Ele pode salvar indivíduos, mas ele é incapaz de controlar o que acontece na comunidade. Então, como que a gente controla a transmissão na comunidade? Distanciamento físico é espaçar as pessoas para reduzir a transmissão, que depende de proximidade interpessoal. Isso pode ser feito fechando escola, fechando lugar de trabalho, controlando o fluxo das pessoas, controlando eventos de grande porte, restringindo viagem, simplesmente distanciando as pessoas entre si. Medidas de bloqueio são basicamente bloquear fisicamente a passagem do vírus ou bloquear quimicamente a passagem do vírus. Quimicamente a gente bloqueia lavando a mão, usando álcool gel, desinfectando superfície. Fisicamente a gente bloqueia com máscara, com etiqueta de tosse, evitando colocar a mão no olho, usando face shield, colocando painel de acrílico no caixa do mercado. Bloqueio físico e bloqueio químico da transmissão do vírus. Isolamento de casos é uma das coisas mais importantes. Todo caso sintomático suspeito deveria ficar em isolamento individual, sozinho, sem nem encontrar com a própria família para evitar o contágio. A fonte da doença está na pessoa infectada. Se você não isola a pessoa infectada, a doença progride. E a gente nunca fez isso de forma suficientemente intensa no Brasil, e provavelmente é um dos nossos maiores erros. Existe uma estratégia populacional disso que a gente chama de cordão sanitário, que é isolar uma cidade inteira quando a transmissão ainda está localizada. A gente podia ter feito com Manaus, São Luís e São Paulo no começo, por exemplo, e foi o que foi feito no Wuhan. O Wuhan, por exemplo, fez na China um cordão sanitário. Ninguém entra, ninguém sai, para a doença não ser levada para fora. E a quarentena de contatos é tirar os contatos de circulação. Você reduz esses expostos que podem ser pré-sintomáticos e estar transmitindo. Você observa a evolução precoce deles para isolar precoce, para internar precoce, para tratar precoce. E você evita o contágio assintomático se você bloquear essas pessoas. Então, distanciamento físico, isolamento de casos, quarentena de contato, medida de bloqueios, é o pilar de toda a estrutura. Você pode usar isso também para preparar o sistema de saúde, mas o sistema de saúde é um paliativo para a doença, não é um controle comunitário. É um tratamento individual, mas é incapaz de controlar a forma comunitária. E a gente tem dados para basear que isso funciona. E a última estratégia que eu queria apontar para vocês é uma estratégia baseada em superdisseminadores, que às vezes a gente tem a imagem de ser uma pessoa capaz de transmitir muito. Superdisseminação não é isso. Ela é uma combinação de pessoas biologicamente num ponto mais infectante da curva de transmissão, que têm hábitos e comportamentos sociais que infectam mais e que estão em ambientes mais infectantes. Isso dá um cenário superdisseminador. Isso é uma combinação de ambiente fechado, cheio de gente, com pessoas que ficam próximas das outras, cumprimentando todo mundo, e por acaso não está no seu horário, no seu momento da curva de transmissão mais intensa. Por isso que a gente tem que focar nesse tipo de ambiente. Aglomerações de pequeno porte, 20, 30, 50 pessoas, ou de grande porte, com milhares de pessoas, onde elas ficam juntas em ambientes fechados. Como é uma igreja, como ainda mais as pessoas estiverem projetando a voz, como cantando, como são cruzeiros, como é vida noturna, como é balada, como são grandes congressos. Esse tipo de eventos são clássicas das histórias, são cenários oportunistas de supertransmissão. Então, a estratégia, principalmente de distanciamento e bloqueio, tem que focar principalmente nesse tipo de ambiente. E eu contei para vocês, a gente tem dados para essas coisas. Esse primeiro aqui é um estudo da Science de modelagem, baseado nos dados alemães, onde eles comparam primeiro as intensidades de distanciamento. Não é uma briga se a gente vai ou não vai fazer lockdown. O distanciamento depende da intensidade. Medidas moderadas versus medidas intensas tem uma mudança muito grande no número de casos diários e no número de casos totais. Começando a intervenção no mesmo dia, uma intervenção mais intensa, reduz muito mais a transmissão de uma intervenção moderada, que ainda é melhor do que nada. Então, é um degradê de intensidade de intervenções que também depende do painel de K de quando você começa. Como a transmissão acontece de forma quase exponencial, começar 5 dias antes dá essa curva cinza versus o D0 dessa curva, que é o verde, versus começar 5 dias depois, que é essa curva lilás ou rosa, dependendo da tela de vocês. Vocês veem que a diferença de atrasar ou adiantar uma semana as intervenções é brutal. E no Brasil, no começo, a gente fez bem precoce.
talvez muito do que aconteceu no começo da história do Brasil, de não progredir tão rápido em várias regiões, tenha sido relacionado à precocidade, se não à intensidade da intervenção. E depois a gente desandou, obviamente, como todo mundo sabe. Mas vocês veem que quando você começa a intensidade, são tão importantes quanto a gente decidir que vai fazer. Então, o distanciamento não é sim ou não. E aí eu vou passar, por exemplo, o chinês, que eu acho que é muito interessante. As primeiras 4 semanas de janeiro, a China não sabia o que estava acontecendo. Ela tinha um R de transmissão de 4. No dia 23 de janeiro, a China resolveu trancar todo mundo em casa, fazer um lockdown e trancar as pessoas em casa. A transmissão caiu para 1,25, mas continuou acelerando. Os chineses falaram, se a gente continuar aqui, a doença nunca vai acabar, porque isso aqui tem que ir para baixo de 1 e a curva desacelerar. E neste ponto, no dia 2 de fevereiro, é quando os chineses resolveram que todo caso ia ficar isolado sozinho. Quem não se isola sozinho em casa vai para um hotel se isolar, vai para um hospital se isolar, vai para algum tipo de alojamento isolar individual. E seus contatos, as quarentenas dos contatos também vão ser feitos individuais, se não puder fazer em casa, vai para uma quarentena centralizada. E aqui, no dia 2 de fevereiro, além de lockdown, eles pegam as pessoas infectadas e os seus contatos e tiram de casa. E a curva cai abruptamente. E vocês veem aqui a curva de transmissão a partir do dia de infecção. Você tinha uma grande transmissão no período sintomático, obviamente, e à medida que você vai passando nessas fases da história da China, cada vez mais não tem transmissão sintomática. O pouco que transmite vem do pré-sintomático, porque eles conseguem praticamente pegar todo o sintomático e tirar de circulação, inclusive tirar muito pré-sintomático de circulação. O DICAI do JAMA e o DICAI de um artigo bem recente de modelagem das SARS. E aí o que é interessante é que não é só o tirar de circulação. Tirar de circulação colocando fora de casa é muito melhor. Isso aqui é um dado de modelagem do Lancet, do pessoal de Singapura, que mostra que comparado com o total de infectados, se você não fizer nada, mandar a pessoa ficar isolada em casa para não transmitir, reduz 20% a transmissão no número total de casos. Então, ao invés de você mandar a pessoa se isolar em casa, você fizer um isolamento e quarentena central, e tirar a pessoa de circulação para botar no hotel, para botar como foi em Paraisópolis, numa escola, e não deixar aquele contato com a própria família, você reduz em 60%. É 3 vezes mais eficaz você criar um sistema de isolamento central, uma quarentena central, num hotel, em outro ambiente, do que você simplesmente mandar a pessoa se isolar em casa, porque em casa é difícil você ficar completamente isolado e muita gente não segue a recomendação. Então tem mais coisa para fazer em termos de isolamento que simplesmente mandar a pessoa não entrar em contato com as pessoas. E aí aqui é a estratégia chinesa quando eles vão para aquela fase avançada. Todo positivo ia para um hospital de campanha, os graves iam precoce para um hospital verdadeiro. Todo suspeito com sintoma, todo febril e todo contato de caso confirmado, todos esses iam para quarentenas centrais. Qualquer um que positivasse iria para o hospital de campanha e para o hospital geral. Super precoce, pegando toda a transmissão viral comunitária, procurando o contato do caso, procurando pré-sintomático, assintomático e levemente sintomático, e isolando todo mundo. Se você isola a fonte, a doença seca e a doença acaba. Essa é a história de controle dos países que deram certo e que a gente nunca fez de forma eficaz no Brasil. E que na China, mais da metade foi feito por aqui sem testar, na suspeita, mesmo sem testar. E aí a gente tem alguns dados de efetividade que as pessoas discutem o grau de controle com lockdown, com fechamento. Isso aqui é dado da Nature de modelagem que o pessoal do Imperial College publicado em junho. Eles pegam todas as intervenções que na Europa foram feitas mais ou menos juntas. Eles modelam as curvas aqui do lado. Isso aqui é Inglaterra, França, Espanha e Itália. Mas eu peguei um deles de exemplo aqui porque eles são todos iguais. Isso aqui é o R de transmissão que vinha muito alto. Você põe todas as intervenções de uma vez e poucas semanas depois o R de transmissão cai para baixo de 1. Tem outras coisas acontecendo aqui, tem ruído no dado, mas claramente mostrando que o controle de transmissão comunitária por medidas de isolamento de casos, quarentena de contato, que foi mais ou menos na Europa, mas principalmente por medidas de fechamento e de distanciamento, são altamente efetivas. São caras, são custosas, não são duradouras, mas são medidas extremamente efetivas para reduzir a transmissão comunitária do vírus. E aqui um dado que eu acho super interessante, esse dado é bem recente, está numa das subfamílias da Nature, são 79 países, eles normalizaram o score Z para ver o que é mais eficaz em termos de controle da pandemia, em termos de transmissão e resultado das medidas não farmacológicas. E reparem que o primeiro de intervenção que está aqui em cima é reduzir eventos de pequeno e médio porte. Eu quero dar todo o destaque possível para isso, porque isso aqui é reunião de família, é festinha de fim de ano, é agrupar com 15 a 20 pessoas. Controlar isso aqui é o mais importante. Eles colocam fechar outras instituições, controle de fronteira, e em quarto aqui eventos de grande porte. Essencialmente, fechar lugares onde as pessoas ficam mais próximas por muito tempo, principalmente em ambiente familiar ou familiar estendido, que a gente vai ver daqui a pouco
que são muito importantes. Depois disso, vem o uso de equipamentos de proteção individual, educação do público, para o público entender o que está sendo feito, e uma combinação de estratégias, que o mais importante é que nenhuma intervenção sozinha vai controlar a transmissão comunitária. Mas o principal é proximidade com a qual a gente convive com outras pessoas e o uso de equipamentos de proteção individual. E aqui um estudo que saiu bem recente na Science, que eu acho que tem muita informação interessante de modelagem para a gente olhar com calma. E se a gente olhar aqui, eles estão trabalhando com 4 grupos de transmissão. Comunitário é o cara que você encontra na farmácia, o cara que está no transporte público com você. Social é seus eventos sociais. Família estendida é as pessoas próximas da família e dentro da sua casa. Você vê que dentro da sua casa você transmite muito mais essa primeira transmissão do que na família, que é um pouco mais que no social, que é um pouco mais que no comunitário. Mas o segundo gráfico é quanto tempo você passa em contato com pessoas transmitindo. Você passa muito mais tempo transmitindo na família, em casa e na família do que nos outros. Então, obviamente, quanto mais próximo, família estendida e depois social, maior a chance de transmitir. O que é mais interessante nesse gráfico, que eu acho que é importante a gente ver, é que tanto na comunidade, mas principalmente na família, tem um outro fato. Aqui é a idade do caso e aqui é a idade do contato. Vocês veem que aqui tem as faixas intergeração. Vocês veem que o caso de uma faixa etária entra em contato com uma pessoa de outra idade. Então, aqui você tem muito da passagem transgeracional de transmissão. Você tem um pouco da mesma coisa aqui, menos no social. Então, o social é onde difunde na mesma faixa etária, médio para jovem, e aqui é onde depois espalha para o resto da família. Que é aquilo que a gente tem dito. O jovem pega no evento com o jovem, talvez pegue na rua saindo de casa, mas principalmente no evento com o jovem, e passa para o restante da família estendida. Se vocês olharem aqui, os riscos relativos é muito maior o de evento social do cara de 25 a 60 do que do jovem e do idoso. Então, é aquela faixa etária entre 20 e poucos e 50 e poucos anos que está fazendo essa parte aqui e depois levando para os dois de cá. Claramente, aqui transmite mais, então você vai explodir nos idosos depois de pegar os jovens do lado de cá. E aqui o que eu acho que é importante para a gente detalhar essa estratégia de controle comunitário é que aqui é o percentual dos pontos de interesse e aqui é quando transmite. Tem 10% dos lugares que a gente frequenta na comunidade que é responsável por 80% da transmissão. A gente não precisa parar a sociedade inteira para controlar, mas a gente tem que encontrar esses aqui para ou fechar ou controlar muito o fluxo de pessoas que estão circulando aqui, que é uma estratégia de controle mais inteligente do ambiental. E aqui em cima está não a probabilidade de você pegar a doença, mas a probabilidade de este lugar contribuir com a transmissão. Então, veja, não é individualmente eu vou pegar lá, mas o quanto este lugar aberto, as pessoas frequentam esse lugar, transmite mais. Isso aqui é dado americano de modelagem, baseado em movimentação de celular. Vocês veem que é restaurante, academia, café, lanchonete, hotel, que são os eventos religiosos, basicamente os principais lugares que, reabrindo, podem aumentar de forma substancial a transmissão comunitária e deveriam ser nosso principal enfoque para controle, muito mais do que, por exemplo, lojas. Porque lojas você passa menos tempo, você fica de máscara e você não fica tão próximo das pessoas. Existe uma lógica por trás disso de como a gente pode controlar o fluxo comunitário. E aí o que eles fizeram nesse estudo ainda que eu acho que é interessante, eles olharam quanto você controla a infecção se ao invés de fechar, você reduzir a capacidade. Se você reduzir a capacidade do lugar em 70%, em 30%, para manter 70% do total, você reduz de 40% para 35% só a transmissão. Se você reduzir o fluxo máximo que cabe no lugar para 20%, você reduz de 40% para 15% meio que acumulativo de infecções. Então, você tem mais de 70% de redução da transmissão comunitária de vírus se você reduzir o fluxo nesses lugares. Mas o que é interessante é que quando você reduz o teto de capacidade para 20%, você só reduz a capacidade total do lugar em 40%. Porque tem horário que não está cheio e as pessoas se espalham nos outros horários. Então, nesse estudo de modelagem, eles mostram que se você reduzir a capacidade para 1/3 a 1/5, você vai perder só 20% a 40% do seu movimento, mas você vai reduzir 70% da transmissão. Então, o que eles propõem aqui é que diminuir o fluxo total de pessoas nos ambientes, principalmente nesses ambientes que transmitem muito, tem muito mais efetividade no controle do vírus, com um custo econômico muito menor, principalmente se a gente focar nesse grupo de lugares, que são os lugares que transmitem mais. Esse outro estudo também mostra que não é só isso, que tem outras complexidades, e aqui eles têm DCIS de renda e DCIS de raça, e vocês veem que o primeiro versus o último tem de entre 3 e 20, 30, 50 vezes mais risco de transmissão quando é mais pobre, e também 2, 4, 5, 10, 20 vezes mais risco
se você estiver numa comunidade onde a minoria é branca, isso aqui também é padrão americano, mostrando que o socioeconômico tem muito a ver com transmissão, inclusive o lugar que transmite é diferente de um para outro, e aquele gráfico que eu mostrei anteriormente, a curva de transmissão sempre é pior nos mais pobres, com condição socioeconômica pior, do que é nos mais ricos, independente de quanto você fecha. Sempre custa mais para quem tem uma condição menor, independente dessas estratégias. E aí que eu acho que é interessante a gente olhar nesse estudo da Science ainda mostrando que a complexidade das estratégias, isso aqui é quantos lugares comunicam o transporte, as pessoas viajam para os lugares. E aqui eles mostram, se você fizer um lockdown, abre e fecha em vários lugares, assíncrono, que é o vermelho, ou síncrono em azul, o seu controle de casos total é muito maior quando existe sincronia das intervenções não farmacológicas, que é um outro desastre brasileiro. Ao invés do governo federal liderar, cada estado fez por conta, cada cidade fez por conta, e a dissincronia faz com que a prefeitura de Osasco abra o comércio quando a gente fecha, e essa ida e vinda das pessoas piora muito a curva de transmissão. Então, a dissincronia das medidas não farmacológicas compõe para uma piora clara na transmissão. Então, não é só as medidas, não é só a intensidade, não é só quando começa, não é só como faz, não é só o socioeconômico da população, mas também é se a gente trabalha como grupo, ou seja, a gente trabalha competindo entre si. E aí, só para mostrar outros exemplos, eu queria só mostrar o exemplo de Taiwan, que tem essa lista de intervenções que foram feitas começando em dezembro. Taiwan foi o maior sucesso de todos, tem 7 óbitos até hoje, com 26 milhões de pessoas. O que eu acho importante destacar em Taiwan é começar cedo, controla muito mais fácil, muito mais rápido. E eles começaram cedo, em janeiro, se preparando para produzir mais máscara e vender máscara mais barata. No mesmo dia que o Wuhan estava fazendo quarentena central, Taiwan já estava fazendo isolamento de casos, quarentena de contato e isolamento extradomiciliar em quarentena central. E Taiwan, dia 17 de fevereiro, mal tinha caso lá, eles já estavam aumentando a capacidade de teste, aumentando a capacidade de produção de máscara. São 110 itens que vocês podem ler nesse artigo do JAMA, que acho que é de maio, mas vocês podem ver como fazer muito, fazer centralizado, fazer coordenado no país. Rápido e intenso, com muitas medidas, o controle da pandemia é bem possível, é bem provável, é bem factível de ser feito. E aí, para reabrir, passando a parte de controlar, para pensar de onde a gente vai para frente, para reabrir, a lógica seria conter o surto comunitário, não leito hospitalar, surto comunitário, com todas as medidas intensas. Depois de fazer todas as medidas intensas para controlar, com medidas de bloqueio, com teste, tracing, distanciamento e controle de cluster, você avalia e reavalia com incidência, RT, caso, internação e óbito como proxy de doença transmitida, não leito ocupado. Lastro de leito é só para saber se o sistema absorve. O principal é a transmissão comunitária e positividade de teste. Quando tiver em patamar baixo e você conseguir testar, fazer trace, isolar caso, quarentena de contato e manter bloqueio químico e físico, aí você inicia a flexibilização, espera pelo menos 2 semanas, volta a reavaliar, volta a medir as coisas para flexibilizar um pouco mais, pensando naquelas intensidades de transmissão em cada ambiente que eu mostrei para vocês no estudo de modelagem agora de novembro. Se abrir antes da hora, se demorar muito pouco para reavaliar, se deixar passar sem avaliar para fechar, porque isso aqui é um vai e vem, a chance de descontrolar, como a gente no Brasil inteiro, é muito grande, e foi o que aconteceu aqui com a gente. E aí, perguntas para onde a gente vai, que era a minha pergunta principal, a gente pode falar em previsões, normalmente é uma coisa de curto prazo, que é o forecast em inglês, que é baseado em dado prévio de que se vai chover ou não amanhã. E baseado no que eu sei de evolução da curva, eu posso dizer se a curva vai aumentar ou diminuir nas próximas 3 ou 6 semanas. Mais do que isso, não dá para eu prever. Dá para eu pensar em predição, que a probabilidade de alguma coisa acontecer baseado no parâmetro atual, imagino que ele não vai mudar. Para a gente isso aqui não importa muito, porque os parâmetros mudam. A vida social muda, a sazonalidade muda. Então, o que a gente mais quer fazer é projeções. Projeções são estimar o futuro, imaginando que mudar os parâmetros muda o futuro. Então, se eu mudar o distanciamento, eu mudo o futuro. Se eu mudar a testagem, eu mudo o futuro. E aí eu calculo a possibilidade baseado nesses parâmetros e desenho vários cenários. Eu digo, é possível que seja assim ou seja assim, dependendo de sazonalidade, dependendo de imunidade, dependendo de vacina. E aí, para a gente pensar no futuro, é melhor olhar para o passado e de pandemias prévias. Todas são de influenza. Desde 1700, a gente tem 8 pandemias prévias. Normalmente, a primeira apresentação dela é menos sazonal, ou não sazonal, pode aparecer em qualquer época do ano. Em geral, o ciclo total das pandemias, até a última onda, demoram de 1 ano e meio a 2 anos, até atingir imunidade coletiva, até virar endêmico, ou, mais recentemente, possivelmente, até ter uma vacina. O que a gente vê na literatura é que 7 delas, a primeira onda foi controlada mesmo com pouca ou nenhuma intervenção.
7 dessas 8 tiveram uma segunda onda. Normalmente a segunda onda vem 3 a 12 meses depois da primeira, que é o que a gente está vendo aqui, que é o que a gente viu na Europa. Normalmente a segunda onda tem uma chance maior de ser sazonal, não é obrigatório. O único que as duas ondas foram sazonais foi 68, que as duas foram no inverno. E, em geral, a gente tem história prévia de que em alguns lugares a segunda onda pode ser mais letal, até por vir do período sazonal, como foi em 1918 na Europa e 68 nos Estados Unidos, 68 na Europa e 2009 em todo o hemisfério norte com H1N1. A maioria deles virou endêmico depois desses parâmetros iniciais. Em abril, o pessoal do CIDRAP, que é um grupo, principalmente o pessoal de Minnesota, com vários outros centros, propôs 3 cenários possíveis para, depois da primeira onda, as coisas evoluírem. Depois da primeira onda, continuar tendo uma onda que vai e vem de intensidades maiores ou menores, sem nunca ficar endêmico, mas sem nunca explodir, que era uma alternativa. Ter só a primeira onda e já virar endêmico com uma carga baixa como segunda. E o cenário mais provável deles é que quando chegasse o outono no hemisfério norte, tivesse uma onda explosiva, e foi o que se confirmou. Mas esse é o grau de certeza. A gente não sabe exatamente para onde vai, mas o cenário mais provável do hemisfério norte foi um pico sazonal no outono e inverno. E agora eu falei para vocês, se a gente for olhar, a história de ondas não é surpreendente. 1919, primeira, segunda, terceira onda na gripe espanhola, segunda pior de mortes. H1N1 2009, primeira onda, segunda onda mais intensa em admissão hospitalar, UTI e morte. Segunda onda pior, segunda onda sazonal, outubro, novembro, dezembro, exatamente igual ao que a gente está vendo agora. 68 é um pouco diferente, com linhazinhas aqui é o fora do sazonal, começou um pouco em todos e parou nesse mês de cima. Continuou intenso como epidêmico nos de baixo, parou por alguns meses e voltou. Nesse intervalo ficou epidêmico no de cima, parou e voltou. O de cima é a Austrália, aqui é o inverno australiano, os outros de baixo são todos Europa ou hemisfério norte, aqui é o inverno deles dos dois. Então, nesta pandemia foi sazonal no hemisfério norte, sazonal no hemisfério sul, sazonal no hemisfério norte, sazonal. Então, a gente vê que o componente sazonal aqui foi muito mais substancial até do que nas outras. E aí, os cenários que a gente vai projetar depende das intervenções, como a gente vai fazer as intervenções da farmacologia. Depende de quantas pessoas ficaram imunes, não só o limiar de imunidade coletiva de rebanho, mas simplesmente o grau de imunidade atingido. A sazonalidade, quanto a imunidade depois de infectar dura, nossa expectativa inicial é pelo menos 1 a 2 anos, se ela é parcial, se ela é total, se tem imunidade cruzada com outros vírus, e eventualmente a gente pode falar de reinfecção, e por fim, os desenhos cenários dependem de vacina. Então, só a imunidade de rebanho ou coletiva, exemplo pensando em vacina, azul é a população não imunizada, em vermelho são os doentes, se você não fizer nada, a imensa maioria vai pegar e vão sobrar poucos que não pegam. Se você imunizar 5, 10%, não muda nada a evolução epidemiológica. Os primeiros vacinados protegem a eles mesmos e só. A partir do momento em que você tem muito vacinado, esses azuizinhos não encontram com os vermelhos. Ou no máximo não encontra, e a epidemia é incapaz de progredir. Isso é o que a gente chama de limiar de rebanho, limiar de imunidade coletiva, que depende do R0, que é a taxa de transmissão, que na Covid está aqui em torno de 2, 2,5, por isso que a gente tem falado que 60% a 70% das pessoas ficando imunes, a gente tem um controle da transmissão comunitária. Tem alguns estudos que mostram que o coeficiente de variação, já que nem todo mundo tem a mesma susceptibilidade, a mesma exposição, como a susceptibilidade e a exposição variam muito, o limiar de rebanho pode variar. Porque se todos os suscetíveis pegam antes, todos os muito expostos pegam antes, os que sobram transmitem e pegam menos. E aí você pode ter limiares de rebanho menores. Esse estudo está em pré-print, porque ele tem muito problema, e eu acho que chegar em 20 é meio fora do patamar até 20, mas talvez em vez de 60 ou 70, seja 50 ou 40 o nosso limiar de rebanho. O que é importante é que pensar no limiar de rebanho é mais estratégico, porque depois do limiar de rebanho, a transmissão, aqui está a curva de transmissão, ela desacelera, mas ela continua por muito tempo. Então, depois do limiar de rebanho, tem muita gente que se infecta, tem esse overshoot aqui, e na verdade o limiar é em 60, mas o total de infectados passa de 80%. Se o limiar for em 50, o total de infectados vai chegar a 70%. Então, o rebanho só fala que vai começar a desacelerar, não fala que vai acabar naquele momento. Então, a perspectiva de se confiar em imunidade coletiva é muito ruim em termos de perspectiva epidemiológica, se a gente for esperar isso acontecer. E aí, das ondas que eu falei para vocês, por que a gente pode ter ondas e por que não é uma coisa contínua? Você pode ter uma mudança no padrão de transmissão no meio disso. Por exemplo, você fecha a escola porque é verão e a transmissão de influenza depende muito de criança, aí a transmissão diminui. Você pode ter intervenções que a gente fez. Você pode ter sazonalidade. O vírus pode ficar mais infectante, a taxa de transmissão pode mudar por mutação.
Você pode ter população heterogênea, como eu falei agora há pouco, ou duas populações no mesmo lugar. Primeiro pega uma leva, depois pega outra. Como se comentou muito aqui no Brasil de classes sociais, apesar de eu achar que isso não é exatamente verdadeiro. São as causas mais comuns e as mais prováveis para a gente até agora na Covid. O vírus pode mutar, e a imunidade não funcionar mais, e a imunidade pode ser temporária. Esses dois eu acho que não deu tempo de forma substancial ainda, a gente tem as primeiras três como potenciais causas. A gente pode olhar isso um pouco melhor. Por exemplo, territórios. Essa é a curva americana, você fala que tem duas ondas, mas essa parte da curva são esses estados, que é o nordeste dos Estados Unidos. Esta onda é o sul dos Estados Unidos. São uma onda num lugar e uma primeira onda no outro. Não são duas ondas no mesmo lugar. Então, duas populações diferentes é, por exemplo, isso aqui, com variação geográfica. Sazonalidade, esse estudo de modelagem da Science é muito interessante. Ele é de maio, e ele pega a sazonalidade de dois outros coronavírus, mostrando que eles vêm no inverno, vão embora no verão. Vêm no inverno, vão embora no verão. Anualmente, mas se alternam de forma bianual, que deve ter alguma coisa de reação cruzada entre eles. O R20 sobe no inverno, vai abaixo de zero no verão e desaparece. Então, mostra que, pelo menos, os outros coronavírus têm sim componente sazonal, ambos os dois têm. Modelagem e dado real mostram a mesma coisa em 5 anos diferentes nos Estados Unidos. Mostrando o componente sazonal, que o meu exemplo ainda preliminar de sazonalidade da Covid-19 é isso aqui. Todos os países receberam o vírus mais ou menos junto de avião em fevereiro, março, ou talvez um pouco antes. Eles aceleram rápido nesse grupo de países e depois desaceleram, tem uma pausa aqui e voltam aqui. Isso aqui é hemisfério norte. Isso aqui é fim de inverno, isso aqui é começo de outono e inverno. Isso aqui é todos os hemisférios sul. Demora mais para acelerar, tem esse pico durante o período de inverno. Os países que controlaram o pico, às vezes é mais tardio, como aqui, por exemplo, Nova Zelândia, que faz esse rabisquinho aqui 2 vezes que controlou. Alguns demoram um pouco mais para a África do Sul e Índia, mas estão com uma intensidade muito maior no nosso inverno. Depois decai um pouco, isso aqui eu acho que é mais um efeito de reabertura, mas aí eu estou estimando um pouco mais do que a gente consegue tirar dos gráficos, mas acho que comparar os dois gráficos mostra que a sazonalidade daqui, inversa daqui, dá a impressão de que algum componente da transmissão é assim, sazonal, e me preocupa o que acontecerá no Brasil quando a gente chegar na sazonalidade, se a gente ainda não tiver vacina, se a gente continuar com a reabertura. Vocês veem que aqui é os Estados Unidos reabrindo fora do sazonal. Você pode ter uma onda de reabertura, porque como a nossa onda de reabertura aqui, talvez na África do Sul, ela é menos intensa. Então, o que acontece no inverno, o que pode vir no nosso próximo inverno pode ser bem pior do que isso aqui, se a gente não tiver imune. Esse aqui é a multiplicação do R0 ao do RT, amarelo para cima, então está multiplicando para cima de 1, que é a sazonalidade no inverno, e que multiplica para baixo como se fosse diminuir. Isso aqui é o número de infectados, mostrando que quanto mais pessoas imunizadas você vai tendo, mais a taxa de transmissão cai. Todos os anos, para os outros dois coronavírus. E mostrando que um influencia no outro, você tem uma coisa combinada de reação cruzada. O que sugere para a gente que você tem uma imunidade que vai diminuir a curva depois e que ela pode ter um componente cruzado, pelo menos entre outros coronavírus entre si. E a gente vê aqui nesse dado da Nature mostrando esses vários padrões, e aqui é uma das minhas últimas projeções, mostrando que se a imunidade for curta, a gente pode ter picos anuais em todo o inverno, tirando a vacina da história. Se a imunidade for longa, isso pode ser bianual. Se a intensidade for só sazonal, isso pode ficar exclusivamente no inverno. E se tiver reação cruzada com os outros, você pode ter até pico a cada 3 anos. Um pico agora, depois o do AC, depois o do HK, depois volta esse agora. Então depende da duração, da sazonalidade, da imunidade cruzada e do grau de imunidade que a gente tem para a gente fazer essas projeções. E aí, só para terminar de vacina, do ponto de vista epidemiológico, depende de quanto ela reduz a infecção, quantos a gente vacina, quem eles são, qual que é o benefício principal? Se é gravidade ou transmissão, e da população, se já pegou muita gente, quem já pegou, quanto tempo dura a imunidade natural e qual é a estrutura do sistema de saúde. Tem uma projeção mostrando que, dependendo da eficácia, a cobertura para atingir imunidade de rebanho com o mesmo R muda. Com essa eficácia de 90%, a gente deve atingir imunidade de rebanho com 50% a 60% das pessoas imunizadas. Com eficácia menor, como parece ser a vacina de Oxford, a gente precisa imunizar muito mais gente para atingir o mesmo limiar de rebanho. Isso também vai depender se a intensidade maior é para controle de infecção ou controle de doença ou de gravidade. Aqui, os vários painéis de cobertura e quanto você reduz de mortalidade. Dependendo do efeito e da eficácia, isso é bem variável. Então, estimar o efeito da vacina depende de todas essas coisas. Também vai depender aqui de quantas pessoas já pegaram. Se muita gente pegou, o ganho com a vacina em redução de mortalidade é bem menor. Então, quem mais vai ganhar com a vacina é quem mais se protegeu nas primeiras infecções. Aqui depende da imunidade natural. Quanto menos ela dura, maior a proteção da vacina, mais morte.
Quanto mais dura a imunidade natural, menos diferença faz. E aqui, de acordo com o sistema de saúde, aqui é país pobre, intermediário e rico, e se o sistema de saúde está pressionado, não. Quanto mais você vai para cá, mais ganha, porque morreu menos gente. Se protegeu no começo, o ganho da vacina vai ser maior. Quem sofreu demais no começo, a vacina chegando mais tarde, vai proteger muito menos. E o último dado de modelagem que eu queria mostrar para vocês, isso aqui é de alocação de vacinas, imaginando essa distribuição de curva da população. Aqui são por faixa etária, a gente pode começar vacinando jovem, faixa etária média, adulto todos ou mais velhos, e obviamente começando pelos que mais morrem, onde tem a curva de maior redução, independente da disponibilidade de vacina. Até esgotar a população de maior risco, esses deveriam ser os primeiros a serem vacinados para ter maior redução de morte, independente dos cenários. Aqui são eficácias de vacina, aqui é morte, aqui é infecção. Eles também fizeram cenários específicos do Brasil, obviamente a curva é a mesma. A conclusão desse estudo aqui é que a gente deve sim começar pelo mais velho e pelo mais grave, até esgotar essa população antes de vacinar o restante. Aqui eles fizeram outros cenários por R, mas é tudo basicamente a mesma coisa. E aí, por fim, eu só queria falar, já que a gente falou de projeção, que a projeção não depende só de saúde, a gente está falando de impactos econômicos, de impactos sociais, geopolíticos, tecnológicos e ambientais. Aqui a probabilidade de cada um deles, os principais são econômicos, e depois algumas coisas que já são relacionadas à viagem, como disrupção de transporte, que está aqui com 48% de probabilidade, a gente viu isso acontecer. Isso é projeção de 1 ano e meio do Banco Mundial. E aqui só de projeções finais, isso eu peguei de setembro, a Inglaterra já prediu uma segunda onda, menos pico, mas mais duradoura que a primeira, Estados Unidos idem, e as nossas projeções, onde a gente está hoje em dados do Infogripo, isso aqui é por região de transmissão de influenza habitual no Brasil. Esta curva aqui é a região norte, pico mais precoce, porque a sazonalidade deles é mais precoce, mais intenso, reacelerando, mas reacelerando menos agora. Isso aqui é o Nordeste também, um pico depois desse, mais antes do Centro-Oeste e Sul, e também reacelerando agora. O Centro-Oeste com pico mais tardio, reacelerando claramente agora. E o Sudeste e Sul com 2 picos, isso aqui é mais São Paulo, isso aqui é mais a restante, e também reacelerando mais tardio. Preocupa, sim, o Brasil inteiro em reaceleração, mostra que tem um padrão sazonal. Influenza normalmente tem esta distribuição, vocês podem ver os picos aqui nas cores embaixo, que é o habitual, mais tardio aqui no Sudeste e Sul. A gente está respeitando um pouco da sazonalidade, está reacelerando por a reabertura e tem risco de um impacto sazonal mais para frente. Então, eu queria concluir dizendo para vocês que a pandemia é uma doença da comunidade, só pode ser controlada com intervenções na comunidade e pela comunidade. O distanciamento não é sim ou não, e ele depende de contato social e familiar, que são os mais importantes do que a comunidade que se encontra no metrô ou no mercado. A redução de eventos de pequeno porte, principalmente pensando no Natal agora, é muito importante, tão importante ou mais importante que os de grande porte. O trânsito regional é muito importante, porque a gente tem que coordenar as intervenções. A redução de fluxo de ambientes públicos ela é altamente eficaz, então parar as coisas funciona assim, mas a gente tem que pensar em isolar casa, fazer quarentena de contato como base da estratégia de transmissão comunitária. EPIs são essenciais, como a gente viu naquela distribuição de intervenções que fazem diferença. E o impacto socioeconômico é muito importante. Os mais pobres vão acabar sofrendo muito mais. Risco de reabertura em novas ondas deve ser considerado no planejamento, e essas outras ondas, que pode chegar até a 4ª onda em pandemias prévias, Hong Kong está numa 4ª onda, inclusive, dependem de intervenção, de quantos já pegaram, de sazonalidade, de quanta imunidade dura e de vacinação. Então, eu queria terminar dizendo 2 coisas. Primeiro, que a gente tem que se preparar, esperando o melhor, se preparando para o pior, para a gente não se surpreender com nada que vai aparecer no meio disso, e que o preço da nossa liberdade é eterna vigilância. Se a gente não resolver fazer isolamento de caso, quarentena de contato e testagem ampliada, a gente não faz vigilância e a gente ou não vai ter nossa liberdade ou vai perder muita vida e muito conhecido às custas disso. Vou terminar por aqui. Muito obrigado. A imensa maioria respondeu a resposta certa, que é isolar a suspeita, manter o isolamento por 10 dias, se possível testar, se não testar, para isolar por 10 dias. Algumas pessoas falaram que o contato familiar deve ser observado e devem isolar só se tiverem teste positivo. Do ponto de vista comunitário, o ideal é que todos os contatos próximos devessem ficar isolados também por uma semana, 10 dias. Se a gente não isola os contatos, a transmissão comunitária do pré-sintomático, do assintomático e até do começo do período sintomático continua. Então, isso aqui é insuficiente do ponto de vista de quarentena de contatos. Ela não está de todo errado, mas ela é insuficiente. Muito lugar recomendou isso e com isso a gente mantém a transmissão comunitária, infelizmente. Obviamente, a gente deve isolar antes do teste positivo e não tem necessidade de você fazer um teste para saída, exceto para imunossuprimidos. A testagem de saída mais atrapalha do que a vida. O que avalia que está acontecendo na cidade do estado de São Paulo? Eu avalio que na cidade do estado de São Paulo, como eu comentei, a gente tem uma reaceleração.
que não é tão rápida quanto a primeira, dá um R perto de 1 na pior fase, agora já parece que voltou para mais ou menos sentado em cima do 1. É bem curioso, eu posso comentar na distribuição geográfica, mas o que parece que está acontecendo aqui em São Paulo é o efeito da reabertura de setembro e outubro. Como eu falei para vocês, o efeito de reabertura está falando de 6 a 12 semanas depois. Então, o que a gente está vendo em outubro é setembro. O que a gente está vendo em novembro é outubro. Se vocês falarem a eleição, se vai ter alguma coisa, vai ser em dezembro, vai ser para o Natal vai ser para janeiro, fevereiro. Então, o que aconteceu é que a gente flexibilizou demais e, principalmente, comunicou para a população uma coisa perto do fim. A gente passou para a população uma notícia de que o controle podia ser feito de forma menos intensa. Ao invés de dizer, a gente tem um respiro para tentar sobreviver mantendo o máximo possível, a gente estimulou um pouco mais a festividade, que passou do ponto, que foi o que aconteceu na Europa também. E aí passa para os jovens, como vocês viram lá no evento social, que vai transmitir para o idoso depois. São Paulo acelerou, foi de 500 internações por dia, na Grande São Paulo, para quase 800, e agora está sentado nos 700 a 3 dias. Mas não está caindo, simplesmente parou de subir. É curioso que parou de subir na cidade e está subindo mais devagar no estado como um todo, porque o interior começou a puxar, o que São Paulo fez em outubro está começando a puxar no interior em novembro, exceto a Baixada, que foi antes de São Paulo. Em geral, o estado de São Paulo tem sido Baixada, região ao redor de São Paulo, Taubaté, Campinas, e depois o interior. Está fazendo de novo. Primeiro voltou na Baixada, depois voltou em São Paulo, depois voltou no interior. Está fazendo o mesmo padrão. E a gente está fazendo o mesmo padrão no sul do Brasil, só que no sul do Brasil a primeira aceleração foi menos intensa, então lá eu posso dizer que a gente pode dizer que até parece mais uma segunda onda mesmo do que aqui. Lá, essa segunda vez está mais intensa do que a primeira. Deixa eu ver aqui em cima. As pessoas têm falado sobre teste domiciliar. Quanto mais testar, melhor. Infelizmente, é difícil de manter a pessoa em casa na suspeita. Tem muita suspeita que é um sintoma muito leve. Eu posso dizer eu mesmo que um sintoma muito leve que passaria batido. E tem caso assintomático. Então, a ideia do pessoal da HSPH, do Mike Mina, é da ideia de ter um teste que você faz em casa todo dia, quando é positivo, você se isola. É bom, mas é caro. Mesmo que o teste custe $5, é caro. Então, não sei se vai funcionar como estratégia, mas se a gente conseguisse dar uma cartelinha de teste por semana para todo mundo fazer todo dia, e as pessoas seguissem a estratégia de isolamento de casa e quarentena de contato, baseado nesses testes, sim, eu acho que daria certo. O problema é você conseguir fazer isso de forma eficaz. Estão perguntando de funcionários nas casas. Eu não tenho nenhum dado específico. É difícil de modelar comportamentos sociais específicos, porque, em geral, as reaberturas são amplas. Então, nos Estados Unidos, eles fizeram estudos dizendo a escola poderia matar tanto, ou fechar, proteger tanto. O problema é que o dia que fecha a escola, é o dia que fecha o mercado, é o dia que fecha tudo, e o dia que reabre, normalmente reabre tudo junto. Então, acho que a nossa capacidade de isolar o efeito de uma intervenção sozinha, ainda mais pegando uma região geográfica só, é difícil. Tanto que aquele estudo que eu mostrei tem uma certa imprecisão, usando 80 países diferentes para tentar modelar e ajustar os efeitos. E alguém perguntou aqui, e as escolas? O que a gente sabe de escola, eu fiz uma consultoria específica sobre reabertura escolar, a gente sabe que criança, ao contrário da influenza, onde criança é um vetor importante, na Covid-19, influenza não criança não é um vetor importante, sabe, ela transmite menos e ela pega menos, quando ela pega é menos grave, e ela vai transmitir menos. Então, tudo que depende da criança é menos preocupante do que o adulto, do que o idoso. Então, a única importância da criança é que ela faz parte da comunidade. Eu costumo dizer que a escola, na pior das hipóteses, é o reflexo da comunidade onde ela está inserida. Então, fechar a escola como medida principal está errado. Deixar a escola como última coisa para abrir, porque criança é muito perigoso, está errado. Fechar a escola porque o adulto está exposto na escola da criança, está errado, porque quem está trabalhando nas lojas está exposto ao adulto, e o risco é até maior. Então, toda essa lógica está errada. O que está certo? Escola faz parte da cadeia de transmissão, menos intensa. Se a transmissão está muito intensa, que tudo tem que fechar, chega um momento que até a escola tem que fechar. Mas a escola deveria ser o primeiro a reabrir. Primeiro, porque o custo educacional, econômico e social é muito alto. Segundo, porque ela não é o principal pilar da transmissão. Então, ela pode reabrir antes dos outros, mas não quer dizer que ela pode estar reaberta sempre. Se tiver um caos, talvez tenha que fechar até a escola. Mas a primeira prioridade a reabrir é a escola. Custo estimado de fechar a escola que a gente fechou, no longo prazo, 4 trilhões. Evasão escolar, problema de saúde nas crianças, problema psicológico nas crianças e risco de infecção e de aceleração comunitária de transmissão pequena. Que é super importante. Nenhuma transmissão, uma intervenção comunitária
tem o objetivo de proteger uma pessoa. O objetivo é quebrar a cadeia de transmissão comunitária. Então, eu não estou preocupado com uma criança, nem com um professor, nem com um adulto em casa. Eu estou preocupado com a comunidade de crianças, com a comunidade de funcionários e com a comunidade de famílias. E para a comunidade de famílias, o impacto não é grande. Se a gente não pensar como comunidade, não viver como comunidade, e não tiver como coesão social, como sociedade, a gente vai continuar errando, continuar falhando. Eu costumo dizer que se a gente olhar a história dos países, os países que dão certo no controle da pandemia são países que são socialmente coesos. Coesão social é se ver na outra pessoa, é se preocupar com o outro como você se preocupa com você mesmo. E a gente tem sido muito ruim nisso. A gente está preocupado com nós mesmos. Se eu já peguei, eu posso sair. Se eu sou debaixo do risco, não tem problema, o problema não é meu. E a sua atitude mata o avô do seu amigo, mata o pai do seu amigo. E se você sabe ver o pai do seu amigo como seu pai, próximo de você e sua família, a sua sociedade é coesa e as pessoas são muito mais fáceis de explicar e de participar das intervenções comunitárias se isso for comunicado de forma clara. Vocês têm mais alguma pergunta? Pelo menos aqui no chat não tem mais nenhuma. Se tiver alguma pergunta, acho que a gente ainda tem alguns minutos. Quem quiser perguntar. Márcio, e em relação às reinfecções? Você tem algum dado? A pergunta que atrás é de reinfecções, para quem me acompanha no Twitter. Quem quiser me acompanhar no Twitter eu fico postando coisas com relação à pandemia, e eu postei algumas coisas de reinfecção, muitas pessoas ficaram bravas comigo, porque eu comentei de reinfecção, acharam que eu fui um pouco terrorista. Eu acho que o que a gente sabe de reinfecção é, número um, que do ponto de vista conceitual, ela pode existir, porque ela existe. Do ponto de vista prático, a gente criou critérios muito restritos. Então, a gente diminuiu a sensibilidade e aumentou a especificidade. A gente só está chamando de reinfecção quando tem pelo menos 3 meses entre as duas infecções, com 2 testes de PCR positivo nos dois, onde você consegue genotipar, comparar o vírus e dizer que o vírus é diferente. É o ideal, mas do ponto de vista epidemiológico, a gente está perdendo todo mundo que não testou na primeira e na segunda, todo mundo que não tem o material para comparar a genética da primeira e da segunda, todo mundo que eventualmente aconteceu em menos de 3 meses, que aí eu acho que é bem raro, mas a gente não está avaliando eventualmente um suprimido que faz isso, porque está pensando em reativação, e a gente criou um critério que é difícil de fechar. E aí você pegar a literatura, tem pelo menos 1000 casos de reinfecção relatados na literatura, pelo menos 95 ou 100 aqui no Brasil. O que eu acho que a gente tem que pensar, existe imunidade para todos os coronavírus. Ela é temporária, para a maior parte deles. Então a gente vai ter mais reinfecção quanto mais o tempo passar. A gente está falando muito mais disso com 8 meses, a gente falava com 3. Então ela não é linear, não é pegar 1000 casos, olha como é raro, é 1000 por 60 milhões no mundo. Não, 500 pessoas têm mais do que 8 meses de infecção. São uns 2 milhões. Quantas reinfecções leves não passaram batido? Então talvez tenha 10, 15 ou 20 mil reinfecções para 2 milhões de pessoas. Ainda é raro, mas é muito menos raro do que a conta de padaria de todos infectados, por todos reinfectados, por todos infectados. Então tem que pensar na evolução do tempo, na queda de imunidade, na intensidade de transmissão comunitária. Porque se o cara pegou na primeira onda de Manaus, e Manaus agora não tem Covid, mesmo que ele tenha perdido imunidade, ele não vai pegar. Então, para o cara pegar, ele tem que ter uma primeira onda de infecção onde ele pega, ele tem que passar o período de imunidade dele, ele tem que perder a imunidade, ele tem que se expor de novo a ponto de pegar de novo. Ele tem que estar numa comunidade que a infecção está acontecendo de novo. Ela é rara, mas ela é possível e não dá para calcular quão importante ela vai ser no prazo mais longo, porque a gente não sabe quanto tempo leva para a imunidade real funcional decair, quanto tempo leva até uma nova onda, se essa nova segunda onda já pega pessoas no período de queda da imunidade. E se a imunidade durar mais, só vai ser na terceira ou quarta onda, como eu mostrei na projeção sazonal. Só vai ser depois de 2 ou 3 anos que a perda de imunidade vai fazer com que isso volte. E, de novo, eu não estou entrando na vacina, porque a imunidade vacinal não precisa ser igual à imunidade natural, e aí muda tudo. Mas mesmo sem vacina, talvez com 1 ano isso comece a aparecer muito mais, ou com 2, e talvez nunca fique intenso. São só alguns azarados que perderam imunidade. Mas para pensar em reinfecção, sabemos que é possível, que é plausível, depende do tempo pós para passar a imunidade e depende de ter transmissão comunitária para reinfectar a pessoa. Eu acho que no momento é uma interrogação que pode implicar em piora mais para frente, mas eu diria que é completamente incerto onde a gente está. Alguém nos acompanha no seu Twitter? Está planejando reposição de aulas práticas de janeiro até março. Sou docente de Ribeirão, onde o R é o maior do estado. O interior realmente está piorando. Sobre a opinião das aulas em janeiro e março. Eu acho que é muito complicado. Pelo que eu entendi aqui, a discussão é sobre aulas no ambiente universitário.
Eu acho que o ambiente universitário tem que lembrar que a população tem cara de adulto, e aí tudo que eu falei de escola para criança não vale. A escola de adulto, universidade ou o que for, tem o mesmo padrão e o mesmo risco que a gente tem na comunidade, quer seja com restaurante, quer seja com loja. Depende de quanto tempo você fica junto com o próximo. Eu acho que reabrir escolas, universidades é uma prioridade do ponto de vista social e econômico, mas aqui a taxa de transmissão é um pouco maior. A minha sugestão para a parte universitária é que você tem que acompanhar a curva de transmissão. Se tiver em aceleração, é arriscado você estar expondo demais e tendo que ficar fechando toda hora, porque piora, porque infecta a turma, etc. E eu acho que vai ter que ser uma coisa avaliada de ponto a ponto. A minha expectativa é que o que vai acontecer em janeiro e março depende das nossas intervenções. Não vejo uma piora sazonal para a região do São Paulo para o sul nesse momento. Eu acho que maio e junho a gente pode ter um acompanhamento sazonal e aí pode ficar pior. Mas eu diria que a reabertura depende, como você falou, do RT. Se o RT está muito ruim, a transmissão está acelerada, eu teria receio de reabrir a universidade da forma normal. Talvez reabrir de forma muito parcial, pensando naquela parte de otimizar o fluxo dos lugares as medidas de proteção, para também não ter um custo de impacto tão alto. Mas acho que reabrir como se acabou sempre é má ideia. Mas tem que medir dia a dia e planejar mais próximo de como as coisas vão estar, para poder dizer melhor o que a gente vai fazer. Acho que acabou o nosso horário. Professor Márcio, muitíssimo obrigada pela fantástica aula, discussão extremamente esclarecedora. E a gente conta com todos aí a participação a partir do ano que vem, quando nós teremos as nossas reuniões. Muito obrigada a todos. Tchau, tchau.